Gia. Um bom dia a todos e a todas, a quem nos acompanha em casa, aos vereadores, a quem vai participar aqui da audiência. Audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos, 29 de setembro de 2020. Bom dia. É uma satisfação receber a todos nessa Câmara Municipal. O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, impossibilitado de comparecer a esta audiência pública, me pediu que fosse justificado sua ausência e deseja que essa audiência tenha seu objetivo alcançado. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para apresentação de relatórios pela Secretaria Municipal de Saúde referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2020, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades desta audiência pública o senhor Marcos Palermo, secretário de Saúde. Vanessa Barbuto, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Fausto Espósito, diretor de Gestão e Cuidado Hospitalar. Gostaria de agradecer a presença da vereadora Cidinha do Oncológico, Robertinho Mori e Júlio César. E aos assessores aqui presentes, a assessora do Marquinho Amaral. Uma justificativa do Lucão Fernandes. Considerando que estarei participando de uma reunião às 10 horas na Prefeitura Municipal de São Carlos para tratar assuntos relacionados a essa egréssia Casa de Leis. Neste caminho é que venho perante a Vossa Excelência e os demais vereadores justificar minha ausência a esta audiência pública em virtude de incompatibilidade de horários. Desde já protesto meus mais elevados votos de estima e consideração, Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Então, iniciamos esta audiência hoje para tratar do segundo quadrimestre de 2020. O que foi feito, o que foi gasto, né, para transparência do governo, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, com a palavra, o secretário municipal de Saúde, Marcos Palermo. Questão de ordem, presidente. Eu queria comunicar a Vossa Excelência e os demais, quem nos acompanha em casa, eu já tinha uma agenda na emissora de TV, devido às eleições de 2020. Eu vou ter que me retirar da audiência, mas estarei acompanhando através da assessoria e depois poderei contribuir também. Perfeito, Júlio. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Alô? Pode ser que sabe. Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Robertinho Mori. Bom dia para a vereadora Cidinha. Bom dia, presidente Alton. A Secretaria de Saúde vem hoje apresentar o segundo quadrimestre, né, onde nós compomos todo o investimento feito na saúde. Nesse segundo quadrimestre conseguimos avançar em algumas questões, porém, é claro que está em evidência, sim, a retomada de cirurgias eletivas, como o próprio presidente dessa sessão na Câmara, que o Elton Carvalho, a Cidinha e o Roberto têm colocado junto à população, né, a questão de algumas intercorrências que houveram durante o momento pandêmico, né? Vale a ressalva que houve confinamento dos anestésicos, superlotação dos hospitais na linha regular, devido à separação de leitos, tanto para Covid como para tratamentos regulares. As notícias boas que nós fizemos no último mês, mais um mutirão de oftalmologia na cidade de Itacoaritinga. Conseguimos avançar também na questão, como o próprio vereador Elton e a Comissão da Saúde, com a vereadora Cidinha, tem nos questionado sobre a questão de exames nas UPAs, exames e os raios-x nas UPAs, isso tem andado bem. Isso vai proporcionar maior resolutividade para o profissional médico dentro do diagnóstico fechado, dentro da patologia definida. Enfim, as notícias boas também, que nós firmamos com a EBSER, né, o Hospital Universitário, que a partir do ano que vem, agora dia 7, inaugura o centro cirúrgico do Hospital Universitário.
E a partir do ano que vem nós vamos também, através do hospital universitário, tratar dessa questão de cirurgias eletivas. Isso vai dar um gap na fila reprimida que nós temos em cirurgias eletivas, ou seja, possibilitando equalizar e dimensionar melhor essas frações. Cabe ao próximo gestor, não sabemos o que vem pela frente, né, devido ao pleito eleitoral, mas cabe ao próximo gestor fazer o que nós fizemos o ano passado, eu e a Vanessa, nós fizemos em Brasília. Nós levamos lá 50 projetos para 50 deputados federais, conseguimos contemplar 48 e alavancamos recursos que poderiam, sim, ajudar nas cirurgias eletivas, né, diminuir essa fila. Então, o problema ele é dinâmico, porém não é insolucionável. Depende do próximo gestor se dedicar, focar e resolver. Só para encerrar, nós já estamos fazendo o plano de transição da Secretaria de Saúde, né, o que nós pretendemos e o que nós elaboramos para a saúde nos próximos 4 anos, para os próximos gestores. Essa transição é muito importante isso, porque você consegue dar sequência no trabalho, você consegue dar a referência e as necessidades serão apresentadas. E dentro desse trabalho está o foco na atenção básica, ou seja, os próximos gestores, não sabemos se seremos nós ou outros, nós teremos que ter como missão o fortalecimento da atenção básica, bem como a informatização do sistema, bem como a própria Cidinha tem essa bandeira com a gente lá, né, Cidinha? A questão da informatização do sistema, para que isso você possa criar o prontuário eletrônico, a agenda por aplicativo, isso já está muito bem evoluído, né? Também nós temos um trabalho feito na questão da deficiência junto à PAI. Estive com o vereador Roberto Mori a última semana na PAI. De bom grado, nós traçamos também um planejamento para aumentar a capacidade de atendimento dessa tão importante entidade, que é a PAI, que presta serviços muito importantes para nossas crianças, principalmente as deficientes. E o Roberto também tem um projeto para isso, para a gente aumentar maior a capacidade de atendimento, bem como, em loco, nós destacamos que há a possibilidade também de se aumentar a parte física daquela unidade. Muito obrigado, uma boa sessão a todos, estamos abertos a todas as respostas aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Agora com a palavra, Vanessa. Pessoal, boa tarde bom dia, né? Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, né? Tive que tirar a máscara por conta dela CN 95, vocês não iam conseguir ouvir a apresentação, e uma vez que é gravada, né? Eu tive que tirar, mas a gente mantém o distanciamento para não ter problema, tá bom? Eu vou apresentar os dados da saúde, tá? Da avaliação do segundo quadrimestre de 2020, se refere aos meses de maio, junho, julho, agosto, tá? Tudo o que aconteceu na secretaria nesse período. Lembrando que todas as informações relativas a dados financeiros se encontram no portal da transparência, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar dos valores financeiros, tá? Transferências do Ministério da Saúde fundo a fundo. O bloco de assistência farmacêutica, ele totalizou R$ 319.178,48. Bloco da atenção básica, esse bloco da assistência farmacêutica é composto pelo componente básico de assistência farmacêutica. Bloco de atenção básica totalizou no quadrimestre R$ 4.117.703,99. Ele é composto do PAB fixo, PAB variável e agentes comunitários de saúde. Transferências do Ministério da Saúde fundo a fundo, tá? As transferências que vêm do Fundo Municipal de Saúde. Bloco de média e alta complexidade, totalizou no quadrimestre R$ 14.512.160,03, tá? Bloco de média e alta complexidade, ele é composto pela atenção de média e alta complexidade, né, que é o teto financeiro, o FAEC, Fundo de Ações Estratégicas, Fundo de Ações Estratégicas Nefrologia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, tá? Todos esses programas totalizam os 14 milhões, tá? Agora o bloco de vigilância em saúde, também transferência fundo a fundo, tá? Vigilância em saúde, R$ 656.017,52, tá?
O bloco de vigilância em saúde é composto pela vigilância em saúde, assistência financeira complementar, que são os agentes de controle de endemias, núcleos hospitalares de endemias, ações de vigilância preventiva, né, DST, AIDS, hepatites virais, vigilância sanitária e incentivo financeiro para a vigilância em saúde. Ali na vigilância sanitária só teve um depósito, é R$12 mil por mês, só que devido ao atraso de repasse acabou caindo tudo em julho, tá? Ainda transferências fundo a fundo, o bloco de investimento da atenção básica totalizou no quadrimestre 399 mil. Opa, perdão. Peraí. 399 mil. Desculpa, gente. Pulei aqui. Perdão. Transferências fundo a fundo, nós também recebemos emendas parlamentares, tá? R$ 99.691 reais da deputada Keiko Ota, e também recebemos o bloco de gestão do SUS 30 mil em maio, que é programa de financiamento de ações de alimentação e nutrição. Bloco de atenção básica, recebemos no quadrimestre R$ 399.923, tá? Esse bloco foi composto da ampliação da UBS Delta e da UBS da Água Vermelha. Essas obras, nós recebemos essas emendas em 2018, tá? Alimentamos sistema, fizemos tudo, o recurso foi cair agora, tá? Em 2020 só, mostrando que entre o início e o fim tem todo um trâmite, então levou mais de 1 ano e meio aí para efetivamente receber o recurso e entregar essas obras. Então essas obras não estão paradas, elas estão em andamento. Se tudo der certo, a gente entrega ainda nesse ano, tá? Transferências do Ministério da Saúde fundo a fundo. O bloco Covid, tá? Bloco Covid, nós recebemos R$ 13.475.203,94, tá? Recebemos da portaria 166620, R$ 9.619.253. Foi depositado em 2 parcelas, uma em julho e uma em agosto. Recebemos também recursos específicos da portaria, foi 2 portarias, a 494, 1448 e 1393, que vieram diretamente para os hospitais filantrópicos do município, no caso a Santa Casa. Esse recurso de R$ 3.532.960,94 foi investido integralmente no hospital e hoje proporcionou a aquisição de novos leitos de UTI e custeio, tá? Hoje a gente está falando que a gente tem 28 novos leitos de UTI no município, tá? Esse recurso proporcionou a compra de equipamentos, tá? Disso aí. Veio também um recurso de 322.990, que é para as escolas, tá? Para comprar equipamentos, EPI, álcool em gel para as escolas, tá? E também 1.063.000 no bloco custeio incremento temporário. Foi uma emenda de bancada do Estado de São Paulo, que veio como custeio direto para a Santa Casa, para ajudar os hospitais no enfrentamento do Covid. E também R$ 271.882,23, que são as ações Covid, a promotoria civil do município destinou esse valor para a gente adquirir testes, tá? Então, esses valores compõem os 13.475.203,94, tá? Que vieram específico do fundo a fundo para enfrentamento do Covid. Nós recebemos também, em maio, 1.750.000 de emendas parlamentares, tá? O programa abriu em meados de fevereiro, nós fizemos, né, a gente cadastrou, né, as emendas, e essas emendas vieram rapidamente por conta do Covid. Entretanto, nós fizemos uma conversa com cada deputado, se a gente usaria para o Covid ou usaria para o fim que foi destinado, e eles, em sua maioria, né, falaram, não, vamos usar para o que já foi destinado. Então, está aí essas emendas. Então, tem o investimento no Centro de Saúde da Mulher, que é no HU, que a gente está construindo. Tem os exames laboratoriais na UPA.
foram possíveis graças a essas emendas, tá, de custeio. A gente assinou o contrato agora, em agosto, tá? E a gente está planejando já começar agora em outubro, né? Com tudo isso. Então, assim, tem ainda recurso de cirurgia eletiva que está guardado, ainda não foi utilizado, e tem recurso que foi direto para a Santa Casa, tá? 1.750.000, tá? Transferências do governo do Estado. Isso foi o que veio do Estado, tá? Veio do PAB estadual, R$ 251.983. Dose certa, o programa, R$ 36.655,35. E perdia R$ 62.995,76. Recebemos de emendas parlamentares estaduais R$ 1.223.000, tá? Essas emendas, na verdade, elas estão destinadas à implantação de um sistema na saúde. A gente tem já o CROSS, né, que é um sistema que não envolve recursos do município, mas a gente tem a ideia de integrar todas as áreas, inclusive os hospitais. Então, esse recurso está destinado para isso, tá? E 300 mil da emenda parlamentar da Isa Pena, isso veio como investimento para o HU, para adquirir equipamentos para fazer o Centro de Saúde da Mulher, tá? Em breve, agora para outubro, a gente está discutindo como que vai ser. Então, assim, a gente já está na fase final das discussões do Centro de Referência da Mulher. Então, até outubro, a gente já tem isso bem desenhado para o ano que vem, tá? Isso vai ser um ganho para a cidade. Total da receita contabilizada. Nós tivemos, nesse quadrimestre, R$ 38.628.777,32. De todos esses blocos. Só para contextualizar um pouquinho, a média de recebimento de receita é mais ou menos 24 milhões. Vamos esquecer o Covid. 24 milhões, certo? A gente está falando em 38. Essa diferença toda é tudo que veio para o enfrentamento do Covid, através dos recursos federais, tá? Então, por isso que o valor da receita é maior. Se a gente comparar com o primeiro quadrimestre, também era um valor superior, era 30 milhões, né? A gente está falando de 38. Então, de cada programa que eu já listei, né, conforme a gente foi passando. Então, o total da receita, R$ 38.628.777,38. Agora, as despesas, nós tivemos R$ 87.076.943,03 de despesas, tá? Quanto que é a nossa despesa, mais ou menos? A gente fala em 76 milhões sem Covid. Então, a conta, mais ou menos, vai os 11 milhões que foi pago, né? De Covid aí nesse período, vocês vão ver. Vai ter um quadro específico de Covid, tá? O que aumentou nesse quadrimestre com relação ao anterior? Santa Casa. Por que Santa Casa? Recebeu muito mais recurso federal para construir leito, custeio. Os plantões também da Santa Casa, né, da ação judicial. E pessoa jurídica em geral. A gente pagou DNA, os testes, né, os exames laboratoriais para a Covid. A gente pagou empresa terceirizada para a Covid também, por isso que aumentou, tá? Agora, por fonte de recurso. Do Tesouro Municipal, nós gastamos R$ 55.304.980,03, totalizando 63% do recurso do Tesouro Municipal. Recursos do Governo do Estado, R$ 648.431,07, totalizando 0,74%, né, dos recursos. Do Ministério da Saúde, R$ 30.998.601,96, totalizando 35,6%. E de outras fontes, R$ 124.934,97, tá? Totalizando o total das despesas, tá? Vocês podem observar que, geralmente, o Tesouro Municipal a gente gasta muito mais do que só 63%, né? É que, como o Ministério da Saúde mandou esse recurso para o Covid, a gente teve esse equilíbrio, tá? Mas a maior parte das despesas ainda é paga com fonte 1, tá? Tesouro Municipal. Repasse à Santa Casa. Geralmente, o repasse à Santa Casa é sempre certinho. Ministério da Saúde, em torno de 4 milhões e pouco, e Prefeitura Municipal, em torno de 1.750.000. Vocês vão ver que os valores estão todos diferentes aí. Eu vou listar o total e depois eu explico, tá?
O total pago nesse quadrimestre para a Santa Casa foi de R$ 30.979.776,32, tá? Recurso federal, R$ 20.089.077,77 e recurso municipal, R$ 10.890.598,55. Então, no primeiro mês, lá em maio, federal, a gente teve 1.800.000 que veio, né, recurso federal para custear os leitos da Santa Casa, os 8 leitos de UTI, no total de 1.800.000, tá? E a gente também teve, no Fonte 1, que é aqueles 2.609, 859.590, que são plantões do acordo judicial, tá? Da ação judicial que a gente tem na Santa Casa. Para junho, nós tivemos, fora o recurso que já vem no MAC, 1.063.000 que veio para o enfrentamento Covid, recurso federal, e mais 2.913.374 que veio das portarias, né, específicas para custeio Covid, 1448 e 1393, tá? Por isso que totalizou R$ 7.907.826,25, tá? E o recurso municipal, para junho, foi o mesmo, sem acréscimo nenhum, 1.750.000, que é o que a prefeitura já paga para a Santa Casa, tá? Sem acordo judicial. Para julho, nós tivemos emendas, né? Da Cátia Sastre, 100.000, Cezinha de Madureira, 100.000 também, deputado federal Paulo Teixeira, 200.000, Joyce Hasselmann, 300.000, então totalizou a mais no recurso federal, que a Santa Casa recebeu, né? Então foi para 4.159.000, e o recurso municipal foi pagamento de extrateto, que estavam em atraso, tá? Com a Santa Casa, a gente tem hoje até janeiro tudo quitado, tá? De extrateto que foi produzido. O que é extrateto? Excedente de produção, tá? Da Santa Casa. Em agosto, 1.800.000, que veio, até passou por essa casa, a aprovação da lei da transferência dos fundos da prefeitura para enfrentamento Covid. Essa lei específica saiu aqui desse legislativo para custear os leitos de UTI da Santa Casa, tá? Lembrando que, graças a Deus, a gente habilitou tudo isso, né? Então, esse recurso foi utilizado, mas vamos conseguir agora seguir com o recurso federal. Agora, no enfrentamento Covid, esse é o valor que nós temos. Então, empenhado pelas fontes. Empenhado, nós temos 16.707.240,55, pago 11.174.599,99 e por item, tá? EPIs e insumos e equipamentos, nós temos empenhado 1.155.023,10, tá? Vou falar só dos empenhados, tá? Pago é sempre menor. Exames laboratoriais, 2.147.200. Terceirização, que é a UMESC, a empresa terceirizada, né, para completar as escalas das equipes, 3.576.498,20. A gente colocou como hospital de campanha, mas agora é o Centro de Enfrentamento do Covid, tá? 1.559.923,1. Lembrando que só foi pago 81.000, que se refere às adequações lá do ginásio, tá? Os demais vão ser utilizados quando a gente implementar o centro de atendimento, né, ao Covid. Leitos de UTI, todos para a Santa Casa. O que foi empenhado foi pago, 2.304.000. Leitos de enfermaria também para a Santa Casa. Por quê? Só Santa Casa. O HU, eles tiram direto do nosso teto MAC, lá do Ministério da Saúde. Esse recurso nem chega a passar pelo município, tá? A gente só faz uma cartinha autorizando. Leitos de enfermaria, também da Santa Casa, tudo que foi empenhado foi pago, 1.296.000. Alojamentos, tá? Que são algumas coisas que foram feitas no estádio Luizão, entre outras coisas. Também 28.000 que foi gasto, tem um valor a mais empenhado. E repasse Santa Casa, 4.596.675,94. Foi pago todo o montante, tá? Olhando por fonte, a gente vê que a maior parte do valor pago é fonte 5, tá? É quase 3 vezes maior, né? Então, é isso o gasto do Covid, tá? Que a gente teve até o momento.
E, finalizando, o orçamento da saúde é 221.820.912,14, tá? Atualizado, que é com as suplementações, os valores de licitação do HU, entre outras coisas, 266.895.280,94. Até o bimestre foi empenhado 194.523.615,12, que corresponde a 72,88%, e liquidados, que foi pago R$ 962.080,16, tá? Aplicação sobre a receita de aplicação de ações e serviços públicos de saúde sobre a receita de impostos líquidas é de 34,7%. Lembrando que sem o Covid a gente ficava em torno de 25%, 26%. Tá? Chegamos até 28%, mas esse percentual alto se deve ao Covid. Né? Agora, com relação aos dados de produção das unidades básicas de saúde. Tá? Bom, as unidades. Então, vamos lá. Consultas médicas das UBSs. Nós tivemos em maio 5.814, junho 6.924, julho 8.753, agosto 10.869. Vocês podem perceber uma crescente, né? Principalmente em julho e em agosto. Julho foi quando a gente chamou uma reunião e falamos, gente, vamos fazer um plano de retomada. Então, realmente, vocês podem perceber que realmente a gente retomou, tá? Com um plano que avança de acordo com as fases. Ainda estamos discutindo se a gente abre tudo ou não, tá? Procedimentos, né? 10.213 em maio, 11.404 em junho, 12.603 em julho, 12.948 em agosto. Consultas odontológicas, 1.412 em maio, 1.506 em junho, 1.574 em julho e 594 em agosto. E procedimentos odontológicos, 844 em maio, 895 em junho, 913 em julho e em agosto, 1.051. Só para vocês terem uma base, qual que é o normal? 20.000 consultas por mês nas unidades, de saúde nas unidades básicas de saúde. 20.000, 18.000. Então, a gente está falando aí, vamos pegar o último mês de agosto, que a gente está fazendo praticamente metade, tá? Com relação às consultas, procedimento nós estamos fazendo normal, tá? Que os procedimentos são curativos, aferição de pressão, outras coisas. Consultas odontológicas a gente está fazendo menos, tá? A gente está com 3 vezes menos atendimentos e procedimento odontológico mais ou menos metade dos atendimentos sendo feitos, tá? O que a equipe disse é o seguinte, olha, eu não estou atendendo tanto presencialmente, né? A gente está falando de metade, só que eu estou fazendo receita sem o paciente passar aqui, entendeu? Pelo prontuário do paciente. Então, assim, esse número seria até maior. Isso é presencial, tá? Então, isso é os dados relativos às unidades, tá? Então, assim, só para vocês saberem, o plano de retomada era fase amarela 50% dos atendimentos, mas a gente está discutindo para expandir isso, porque a gente já está na fase amarela há algum tempo, né? E a gente precisa pensar numa forma de uma forma consciente expandir isso. Unidades de saúde da família. Então, consulta médica em maio, 5.509, em junho, 6.805, em julho, 9.009, em agosto, 8.485. Visitas domiciliares, em maio, 1.437, em junho, 2.880, em julho, 3.795, em agosto, 3.102. E procedimentos. Curativo, aferir pressão. 13.657 em maio, 15.849 em junho, 21.015 em julho e 19.033 em agosto, tá? Com as USFs, a média de consultas é 8.000, que eles já vinham atendendo, tá? Já vinham atendendo, então a gente pode dizer que de julho para frente está 100% dos atendimentos, unidade de saúde da família. Visitas domiciliares, eles faziam na faixa de 4.000. Pode ver que em julho está próximo do 4.000, então a gente pode dizer que 100% retomado.
E procedimento aumentou. Aí eu falei, gente, como que num tempo de pandemia eu aumento o procedimento? O que aconteceu é que o ESUS, que é o programa que nos fornece esse tipo de informação, ele foi passando por várias atualizações e ele está na sua versão melhor. Então, os dados, consequentemente, estão melhores também, está subindo. Muita coisa, às vezes, não subia direto do Ministério da Saúde. Consultas de urgência e emergência, tá? UPA Vila Prado, 3.970 em maio, 4.621 em junho, 5.181 em julho e 5.599 em agosto. Cidade Araci, 3.275 em maio, 4.573 em junho, 4.241 em julho, 3.696 em agosto. O Santa Casa SMU, 2.323 em maio, 2.951 em junho, 2.710 em julho, 2.661 em agosto. Hospital Escola, 853 em maio, 1.535 em junho, 1.151 em julho, 1.046 em agosto. E UPA Santa Felícia, 3.397 em maio, 3.446 em junho, 4.094 em julho, 4.344 em agosto, tá? O que a gente percebe com relação às unidades, né, de pronto atendimento? Redução de metade do atendimento, mais ou menos. Lembrando que a UPA não é agendada, é o paciente que vai lá e procura, né? Então, durante a pandemia, realmente as pessoas deixaram de procurar as unidades de pronto atendimento, mas a gente percebe que de julho em diante, esse número vem aumentando, tá? Santa Casa SMU manteve-se constante, tá? As pessoas continuaram procurando, porque aí geralmente é uma coisa um pouco mais grave, né? Então, enfim, é isso, tá? Esses são os dados de consulta de urgência e emergência. Agora, com relação a procedimentos de urgência e emergência. UPA Vila Prado, 14.421 para maio, 15.752 para junho, 17.073 para julho, 18.296 para agosto. Cidade Araci, 8.259 maio, 9.195 junho, 10.313 julho, 10.758 agosto. Santa Casa SMU, procedimentos, 3.397 maio, 3.446 em junho, 4.094 em julho, 4.344 em agosto. Hospital Escola, 853 em maio, 1.135 em junho, 1.151 em julho, 1.046 em agosto. UPA do Santa Felícia, 10.737 em maio, 11.593 em junho, 13.051 em julho e 13.831 em agosto, tá? Com relação aos procedimentos, também da UPA Vila Prado Araci reduziu pela metade, né? Acompanhando, né, as consultas. A Santa Casa manteve-se também igual. E a UPA do Santa Felícia também manteve-se praticamente igual, tá? Agora, com relação às consultas de especialidades, que é o CM, né? Nós tivemos para maio 1.128 consultas, junho 1.198 consultas, julho 1.637 consultas, agosto 2.076 consultas. Centro Oncológico, 1.062 consultas maio, 1.364 junho, 760 julho, 1.062 agosto. CAPS Mental EAD, 394 maio, 334 junho, 454 julho, 394 agosto. E o CAIC, 2.101 maio, 1.945 junho, 1.765 julho, 2.397 em agosto. Com as especialidades, o SEMI, praticamente maio e junho, 4 vezes menos, tá? Atendimentos. Oncológico não mudou durante a pandemia toda, os pacientes continuaram sendo atendidos. O CAPS reduziu 4 vezes menos também. E o CAIC também 3 vezes menos, tá? Mas vocês podem reparar que a partir de julho realmente tem uma crescente, tá? Até a gente normalizar isso aí. Cirurgias. Eletiva é essa azulzinha aí, bem pequenininha, tá? Maio 35 eletivas, junho 16, julho 26, agosto 26, tá? Lembrando que a gente fazia na faixa de 170, 200, né? Então,
É um número que isso vai representar na fila lá na frente que a gente tem, tá? Infelizmente, com a pandemia, né, evitou-se ir para os hospitais e fazer as cirurgias por conta da crise do Covid, né? E agora que a gente está tendendo a uma queda, é a hora que a gente está retomando tudo isso, tá? Ambulatorial continuou sendo feita. O que é ambulatorial? Uma catarata, um cisto de pele, alguma coisa assim. 264 para maio, 246 junho, 337 julho, 282 em agosto. Urgência e emergência, 430 maio, 289 junho, 388 julho e 369 em agosto. Urgência e emergência aumentou um pouco, tá? Então, o que a gente entende é que talvez o paciente ficou um pouco grave por conta da espera da fila e acabou indo para urgência, tá? Tudo isso por causa da pandemia, tá? Aí a produção do oncológico, tá? Então, o oncológico oferece todas essas especialidades: mastologia, urologia, cirurgia oncológica, aparelho digestivo, tórax, cabeça e pescoço, ginecologia, dermato, plástica, oncologia clínica, tá? E aí as ofertas, 1.000 em maio, 1.014 em junho, 1.025 em julho e em agosto 912, tá? E agora com relação aos dados do Centro de Especialidades Odontológicas, tá? Então, assim, nós temos a cirurgia, né, do oral menor, que é o dente do terceiro molar, ali o primeiro gráfico para os meses de maio, junho, julho e agosto, né? Diagnóstico, que é lesões da cavidade bucal também, de maio a agosto. Endodontia, que é tratamento de canal, de maio a agosto. Pacientes especiais, é aquele paciente que por algum motivo não consegue ser tratado na atenção básica. Paciente que não para, uma criança que, enfim, tem que ir para o especializado para poder, enfim, tratar. E periodontia, que é tratamento de gengiva, tá? Vocês vão reparar que agosto realmente é quando as coisas começam a aumentar mesmo, né? Os números aumentam. Em relação ao quadrimestre anterior, nós temos um número menor, tá? Na verdade, e vamos falar com relação a 2019, um número menor, tá? Por conta, assim, quando a gente fala de consulta odontológica da atenção básica, que ela está atendendo menos, consequentemente está chegando menos para o CEL, para o Centro de Especialidades Odontológicas atender. Então, esse é o reflexo disso, tá? Absenteísmo. Infelizmente, a gente ainda continua com absenteísmo, tá? Maior absenteísmo é em prótese e para agosto, tá? Colocação de prótese dental. E também em endodontia, que é tratamento de canal, tá? É o que nós temos aí de absenteísmo. Com relação a próteses, nós temos 6 para maio, 12 em junho, 56 em julho e 61 em agosto. Esse índice é superior ao quadrimestre anterior, tá? Por conta, a gente ficou um tempo sem contrato, em fase de renovação, então agora, basicamente, está praticamente menor, tá? Está maior, na verdade, está maior. Ozonioterapia, também maio 2, né? Porque não estava fazendo quase nada por conta da pandemia. Junho, 47. Julho, 98. E agosto, 111, tá? Tratamento com ozônio, é um tratamento mais rápido, um tratamento que agride menos o paciente. E a gente tinha na faixa de 167 no ano de 2019. Estamos em 111, tá bom, estamos quase lá, né? Então, autorizações de procedimento de alta complexidade. Nós tivemos no quadrimestre todas essas altas complexidades, né? Tomografia, ressonância, cintilografia, entre outros. 13.912 autorizações de alta complexidade, tá? Era na faixa de 15 mil, mais ou menos. Então, se a gente pensar num tempo de pandemia, a gente não reduziu quase nada com relação a isso. Relatório de auditoria. Nós tivemos autorização de internação hospitalar, AIH auditadas 4.387, glosadas 147.
FAA, na auditoria administrativa, as FAA auditadas 6.912 e glosadas nenhuma, tá? Auditoria administrativa, nós tivemos 139.780 SADTs conferidas e 92 glosadas. Auditoria técnica, que é realizada por médico, nós tivemos 13.960. Esse número aumentou bastante, tá? Nós temos médicos fixos hoje dentro da Santa Casa, tá? Nós tínhamos, mas hoje nós temos 3 lá. Número de processos avaliados pelo Departamento de Auditoria, 162, tá? E atendimento ao público no setor de cirurgia, a gente está sem levantamento, porque a gente tentou, né, fazer de uma forma que o paciente pudesse mandar por WhatsApp, transporte, cirurgia, entre outras coisas, para evitar ter que se deslocar, tá? Então, assim, caiu um pouco em relação ao ano passado, mas pouca coisa. Aqui são os dados de produção relativos aos fornecedores terceirizados, tá? Para maio, R$ 394.757,64. Para junho, R$ 603.325,79. Para julho, R$ 718.183,36. E para agosto, R$ 817.342,58. Aí, vocês podem ver que esse valor ele aumentou. Maio ainda era a época da pandemia, hoje a gente está praticamente pagando normal todos os fornecedores, né? Os exames voltaram e tudo mais. Agora, com relação aos dados do Departamento de Vigilância em Saúde, tá? O que é esse departamento? Contempla vigilância epidemiológica, sanitária e controle de zoonoses e endemias. Em nome da secretaria, a gente manda um abraço para a Crislaine, né? Nossa diretora está nos assistindo, não pôde comparecer, né? Enfim, tá aí. Então, Departamento de Vigilância em Saúde. Nós tivemos vacinação doses aplicadas. Segundo quadrimestre de 2020, cobertura vacinal da Penta, 85,98, tá? Então, esse número é superior ao ano passado e ainda assim é superior ao primeiro quadrimestre de 2020, tá? Número satisfatório. Cobertura vacinal de pneumo 2, 83,13, tá? Um número quase igual ao ano passado, tá? A cobertura vacinal da polio, 3, um número também superior ao segundo quadrimestre de 2019, 83,10. E cobertura vacinal de sarampo, cachumba, rubéola, 84,93% também, tá? Então, assim, a justificativa é, mesmo com a pandemia, conseguimos ampliar a cobertura em relação ao primeiro quadrimestre, tá? Isso é muito bom. E conseguimos alcançar o percentual de 75% inserido na PAS. A PAS é o que a gente planeja para o ano seguinte, tá? Programação Anual de Saúde, com relação a todas as vacinas, metas todas atingidas, tá? Cobertura vacinal. Campanha de influenza, 89,13% percentual de 2020, era 81,63% em 2019, então a gente entende que a gente ampliou a cobertura, tá? E a vacinação contra influenza para os idosos, acima de 60 anos. Percentual, 92,68%, 2019. E 2020 nós ampliamos para 115,94%, número satisfatório de idosos vacinados, tá? Dados da saúde do trabalhador. Total de RATs recebidas, foram investigadas 99%, tá? 100% em junho, 100% em julho e 96% em agosto. Lembrando que antes de ter esse departamento, essa diretoria de vigilância, esse número era 11%, tá? Então, uma coisa tão importante como dados de saúde do trabalhador ficava parado, né? Agora, com relação à vigilância sanitária, tá? Desde o mês de março, devido à pandemia, as atividades, né, parte delas foram direcionadas à pandemia, de fiscalização e outras coisas, tá? Eles conseguiram ainda manter análises de amostras de água coletadas, destinadas ao consumo humano. Nesse quadrimestre, foram feitas 82 coletas de amostras para análise microbiológica e físico-química, tá? Que manteve a parceria com Adolfo Lutz.
As atividades envolvidas são orientações, ações e inspeções em estabelecimentos e espaços públicos, tá? Com relação às medidas do Covid, principalmente quando a gente retomou as atividades de abertura do comércio, a vigilância foi, fez orientação, fiscalizou, né? Tá aí a Maria Fernanda. Departamento de Vigilância em Saúde, Visam. Foram realizadas mais de 1.156 inspeções junto às instituições e estabelecimentos públicas ou privadas, também com relação a distanciamento, etiqueta e outras coisas. Então, nesse quadrimestre foi feito 1.156 inspeções, tá? Da vigilância sanitária. Da vigilância sanitária também, renovamos o credenciamento com o laboratório particular, que é a DNA Consult, tá? DNA Consult foram adquiridos 10 mil testes PCR, né? Que é para detectar se a pessoa está doente. Até o momento, posso te confirmar, de cabeça não sei. E mais 5 mil testes que foram pela Universidade Federal. Esse teste não teve custo nenhum para o município, tá? Total de 15 mil testes, e eu confirmo essa informação. Departamento, agora com relação ao controle de endemias, tá? Pontos estratégicos, nós atingimos 50,3%. Visita a imóveis, 11,2%, né? Controle de criadouros, 100%. Imóveis especiais, 71%. E nebulização portátil, tá? 100%. Então, mesmo com a pandemia, as ações no controle de endemias continuaram sendo feitas, tá? Algumas pontos estratégicos, né? Na verdade, o contingente de agentes de combate a endemias é um pouco menor, né, do que nós tínhamos no ano passado, porque a gente tinha uma contratação temporária que acabou na verdade, deu 6 meses, eles tiveram que sair, né? Então, aí veio a pandemia, enfim, acabaram não abrindo outro processo seletivo. Mas, assim, as metas estão satisfatórias, né? De certa forma, não é a meta que a gente realizava, mas estão. Com relação ao trabalho dos agentes de controle de endemias, tá? Orientação técnica, de abril a maio, né? Fizeram 10. De 18/3 a 15/5, a equipe executou o trabalho de orientação para as pessoas, né? Sem bater na casa, sem entrar por conta da pandemia. Entretanto, então o número foi esse, tá? De maio, 8.504 orientações técnicas, tá? A partir de 18/5, a equipe, conforme nota informativa, né, do Ministério da Saúde, eles continuaram o trabalho de forma presencial, tá? A partir de 18/5. Aí é o índice predial, tá? Janeiro é o último que nós temos, né? Está na faixa de 1,6. 1,6 é em situações de alerta, tá? No controle de endemias, tá? Que são controle de arboviroses. Agora, com relação às consultas UAMI, em maio nós tivemos só 33 ofertas, né, de consulta. Em junho, 776. Em julho, 1.675. Em agosto, retomou normal, 1.806 consultas, tá? Então, normal. Então, o AME, a partir de julho, também retomou 100% das atividades, tá? Com relação a consultas de especialidades. Com relação a exames, o AME, em maio, ofertou 208 exames, né? E em junho já foi para 1.562, então praticamente a totalidade, né? Porque a gente pensa em 2.000. Julho, 1.911, né? E agosto, 1.503. Então, o AME, como a atenção básica e o SEMI, retomou suas atividades, tá? De uma forma crescente. Aqui são os dados do CAIC. Todos os pacientes que foram inseridos nesses 4 meses e suas taxas de abandono. Só tivemos taxas de abandono para HIV, tá? Em torno de 13,6%. Tivemos
tivemos um pouco mais de 100 pacientes inseridos, tá? Nesse período aí do quadrimestre. Aí a oferta de consultas do CAIC, tá? Seriam 5.272, mas realizado foi muito menos, né? Muita gente, às vezes, só está fazendo uma receita ou não está indo. Mas, se precisasse, teria essa oferta de consultas. Cirurgia, né? Lá atrás eu mostrei os gráficos, né? Da cirurgia eletiva, 30, 40, enfim. O reflexo está aí, essa fila de cirurgia, né? Então, está aí, nós temos uma fila, inclusive foi discussão aqui na Câmara, tudo, né? E acho que, graças ao apoio de todos, agora a gente está numa retomada, né? Pelo menos as oncológicas, cardíacas, enfim. Então, as filas são essas, da Secretaria. Filas de órteses e próteses, a gente continua com a mesma fila, tá? E implantar prontuário eletrônico. Hoje, 100% implantado, as unidades usam, foram treinadas, os agentes os ACS, né, agentes comunitários de saúde, eles têm tablet para poder fazer o cadastro dessa população, em loco, nas casas, então é 100% uma meta atingida, tá? Óbitos maternos e infantis. A meta é avaliar 100% dos casos, né? Nós tivemos no segundo quadrimestre óbitos fetais 11, infantis 10, mas 5 são de Ribeirão Preto, tá? Que foram por algum motivo transferidos para cá. E investigados 0, tá? Essas são as outras informações. Aí é um pouquinho dos leitos, né? UTI, Covid e ambulatório de enfermaria do município de São Carlos, né? A gente conseguiu, né? Hoje, nós temos 28 leitos de UTI exclusivos Covid para São Carlos. Pensando que isso pode ser um legado para a cidade, né? Quando a pandemia parar. Então, é isso, né? E a gente colocou também os leitos do Centro de Atendimento Gripal, tá? Seriam 14 leitos de enfermaria, né, dividido em 2 de isolamento, 5 femininos, 5 masculinos e 2 infantis, e um leito equipado para urgência, tá? Então, esses são os leitos, tá? O que aconteceu? Vocês vão ver que a Santa Casa reduziu o leito de enfermaria Covid. A gente foi se adaptando, a gente montou, aí a gente viu, nós estamos com essa taxa de ocupação aqui. Então, nós fomos nos adaptando e nos reinventando, né? Então, esse é o cenário que tem para a Covid. Essas são as taxas de ocupação da região. A gente segue o Plano São Paulo. Ocupação UTI, 42%. Ocupação enfermaria, 32%, tá? Os últimos dados são de 25/9, que eram os últimos que a gente tinha. E os do município. O município estava em 50% leite de UTI e 32% leito de enfermaria, número satisfatório, né? A gente não teve uma superlotação, graças a Deus, graças às medidas de controle, né? Enfim. E agora as notícias da saúde, tá? Vou passar rapidamente para a gente poder discutir. Ministério da Saúde cancela dia D de vacinação contra a gripe em todo o país, né? Aí fala um pouquinho de quantas pessoas foram vacinadas, né? A meta é 100% das pessoas, né? Seria a primeira etapa, idosos, profissionais da saúde. Segunda etapa seria jovens, né? De sistema prisional, caminhoneiros, motoristas, transporte coletivo, entre outras. Operação da Prefeitura sobre a conscientização dos usos de máscara, tá? Pessoal da guarda, pessoal da vigilância sanitária, pessoal da habitação, todos em equipe trabalhando para conscientizar a população, tá? A equipe da vacinação contra a gripe, terceira etapa, tá? Então, a ideia foi vacinar para que essas pessoas que os sintomas não fossem confundidos com o coronavírus, uma vez que eles são parecidos, né? Então, a campanha de vacinação contra a gripe termina, né? Na próxima terça-feira, e abriu para toda a população de São Carlos, né? Então, todo mundo teve a oportunidade de se vacinar. Um dado importante, em São Carlos, 70.869 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a uma cobertura vacinal de 80,54, muito boa, né? Aí, São Carlos tem mais de 100 respiradores, isso antes da gente ter os respiradores que foram doados e trazidos pelo Estado, era o que tinha, tá? Nas UPAs 4, SAMU 8,
HU 17, Santa Casa 55, 28 disponíveis e os demais na rede particular de saúde. Dia Nacional de Luta Antimanicomial será celebrado de forma diferente em 2020, foi através de mídias digitais, né, que foi realizado. Testar para cuidar, o maior levantamento feito no país em número de testagens por habitante, tá? Para a gente saber a incidência do Covid em São Carlos. Foi o maior programa de testagem, foi realizado. Os resultados mostram que a gente tem que se cuidar ainda. A pequena parte da população, né, foi imunizada, né? Alguns dados da vigilância no município, né? Então, aí, no caso, quando esse dado foi divulgado, 66% dos casos notificados na cidade já estavam recuperados, 31% ainda se encontravam ativos, letalidade 2,47%. Quando foi divulgado, Prefeitura repassa recursos para a Santa Casa para a montagem de novos leitos de UTI. Nós repassamos pelas portarias federais 3.953.000. Nós passamos isso para a Santa Casa para adquirir 16 novos leitos de UTI, 6 pediátricos, 10 adultos, que hoje a gente tem esses leitos, né? Enfim, por isso que a gente consegue, além, né, de ter um êxito na pandemia, a gente ainda deixa isso de legado para a população, tá? Enfim, então isso foi muito importante. Então nós temos hoje 28 novos leitos de UTI no município de São Carlos, 18 na Santa Casa e 10 no HU. O programa Testar para Cuidar inicia a primeira etapa com a aplicação de questionários, né? São Carlos recebeu 16 respiradores para leitos Covid do estado, tá? Recebemos também doações, tá? Testar para Cuidar tem participação de quase 75% convocados, um programa que fez bastante sucesso. Departamento de Fiscalização e Vigilância Sanitária vistoria um cinema, né, drive-in. Prefeitura abre novo processo seletivo para a contratação de médicos. Abriu também processo seletivo para a contratação de enfermeiro, através da lei que foi aprovada nessa casa, né? Uma lei específica para o Covid, para a contratação emergencial, processo seletivo. Uso de máscaras também será obrigatório em espaços públicos em São Carlos. Santa Casa propõe montar novo pronto atendimento no hospital. Quando a gente falou em montar os leitos de UTI na Santa Casa propôs o referenciamento da porta. E houveram várias discussões com participação das pessoas dessa casa, né? E, por fim, eles montaram num espaço que eles já tinham e adequaram toda a sua estrutura. Então, uma parte foi para a UPA, né, de atendimento de síndrome gripal, e a outra parte começou a chegar direto pela SMU para atendimentos via ambulância, né, graves, e eles fizeram, onde era o centro de campanha, o ambulatório médico de urgências da Santa Casa. E, com isso, implantaram os leitos, tá? 18 leitos na Santa Casa. Mapeamento de bairros em casos positivos em Covid. Então, a TI, junto com a Vigilância em Saúde, eles fizeram esse mapa da cidade, né, para mapear quais os bairros que tinham mais suspeitos, né? Na época, aí, o Cidade Araci continuava liderando com o maior número de notificações, tá? Ainda do Testar para Cuidar, né? Vacina contra sarampo está disponível em todas as unidades de saúde de São Carlos. Prefeitura testa toda a população em situação de rua, isso é muito importante, tá? Essas pessoas podem ser um vetor, então foi feito teste junto com a cidadania. Os números da dengue, né? Em 2020 já foram registradas 1.307 notificações, né? Com 546 casos positivos de dengue, né? Enfim. Vigilância epidemiológica notifica a clínica de idosos, né? Nós tivemos uma clínica que dos 26 idosos, 13 testaram positivo, tá? Decisão judicial ordena retorno dos servidores da saúde aos postos de trabalho, tá? Até então estava em discussão, se o servidor da saúde ia ficar afastado ou ia voltar. Decisão judicial determinou que eles voltassem aos postos, justificando que a população não poderia ficar sem atendimento. Última etapa do Testar para Cuidar tem participação de 84% dos convocados.
As práticas integrativas, né? Educação popular em saúde, divulga o informativo, que isso é muito importante para a população, né? Semana de prevenção e controle da leishmaniose visceral, que é uma doença, então foram feitas campanhas, né? Testar para cuidar aponta que casos de Covid cresceram 67% em um mês. Isso a gente está falando de 13, 14 de junho para o final de julho, tá? Então, cresceu no período do meio de junho até o final de julho, tá? É desse período que a gente está falando. Departamento de Vigilância em Saúde, né? Continua participando de todas as reuniões, junto aos grupos lá de Araraquara. Comitê técnico, né? A gente tem um comitê da saúde formado por Unimed, HU, Santa Casa, UPAS, Atenção Básica, São Francisco. E esse comitê continuou, foi esse comitê que auxiliou, né? A gente a tomada das decisões, né? Plano de contingência, né? Foi atualizado, também tem sido, a gente segue do Estado. Grupos de WhatsApp, né? Sendo usados agora na pandemia. Vigilância mantém os dados atualizados do coronavírus, né? Também mantém manutenção do sistema municipal de notificações de casos de síndrome gripal e confirmados Covid. E manutenção do sistema municipal para agendamento de coleta SUAB, tá? Que é o teste que identifica se você está com o Covid, né? Manutenção da realização de exames por PCR. A vigilância que elaborou todos os protocolos, discutiu junto com as equipes e mandou. E assim, a gente tem hoje todo um atendimento por conta de tudo que foi esboçado, né? Lá atrás, testar para cuidar, né? Patrocínio de várias prefeituras, Santa Casa, HU, Unimed, entre outras coisas, né? Seleção das amostras, selecionaram casas, ruas, setores, moradores, para tentar fazer um raio-x da cidade, tá? Fizeram entrevista, pontos de coleta, distribuíram senha, os resultados, sorologias, né? Como a primeira fase mostrou a prevalência de 2,7% de infectados na cidade de São Carlos, tá? É muito pouco, né? Se pensar na cidade como um todo, mas foi o que mostrou. A participação da operação da vigilância sanitária com a habitação, com a guarda, nas fiscalizações, visitas técnicas juntos aos fiscais para orientação e tudo mais. Ações em educação e saúde, tá? Com relação ao combate à dengue, parceria entre a SMS e Secretaria Municipal de Educação, por comunicação social via e-mail e WhatsApp, né? Eles elaboraram material. Secretaria Municipal de Comunicação solta também um material digital, tá? Disponíveis no site da Prefeitura, né? Uma vez que a gente está na pandemia, a gente evita compartilhamento de papel. Entrevista Rádio Pop FM, né? Falando sobre a situação epidemiológica. Outra matéria no São Carlos agora, postagens sobre o tema. E em 10/7 foi feita uma capacitação teórica para a equipe de nebulização e líderes de equipe, tá? Sobre o uso do novo adulticida, Cielo, a ser utilizado na atividade de nebulização, tá? Lembrando que a partir de 15/7 eles estão na rua, tá? Eles já estão visitando as casas em trabalho normal. Parceria, né, do Departamento de Vigilância com a USP e o Fiscar, eles fizeram um controle de criadouros na cidade, então eles monitoram onde estão os suspeitos para poder agir mais no foco, tá aí. Assinamos contrato em agosto para a realização de exames laboratoriais nas UPAs, tá? São 11 exames, hemograma, troponina, ureia, tá? Tá em fase de finalização, treinamento, mas assinamos em agosto esse contrato, tá? Entregamos em agosto 8 novos leitos de UTI para a Covid na Santa Casa, lembrando que hoje são 18 na Santa Casa, tá? Adquirimos 3 ambulâncias, né, oriundas de emenda parlamentares, reforçando a assistência à população. Uma foi do vereador Edson Ferreira, uma da Marta Suplicy, né, que foram as ambulâncias pequenas, brancas, utilizadas para o transporte sanitário, e uma do vereador Malabim também, para hemodiálise, tá? Os veículos destinados a paciente. Lembrando que no governo todo a gente já entregou 5, tá?
Então, assim, se a gente pensar numa frota que a gente conseguiu renovar isso. E São Carlos tem o menor índice de mortalidade por Covid na região e segundo menor no estado, tá aí. Então, assim, é um trabalho que foi feito, né? Secretaria de Saúde, Prefeitura, hospitais, Regional de Saúde, e o resultado está aí, tá? É o quinto melhor desempenho no quesito taxa de letalidade entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, e o segundo no estado. Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. A gente abre agora para os questionamentos. Você vai questionar, para complementar mais alguma coisa, Marcos? Posso abrir as perguntas? Alô. Sim, eu gostaria sim. Se você olhar, são duas questões que a gente gostaria de colocar aqui. Eu vejo São Carlos uma cidade muito diferente pela sua capacidade de desenvolvimento, não só na área universitária, no campo universitário. São Carlos, as tendências são que São Carlos, num futuro bem próximo, seja uma referência regional, de acordo com as parcerias que nós temos na universidade. E vejo também São Carlos privilegiada numa questão também dessa casa. Os 21 vereadores são muito comprometidos, nós temos todo o período a indagação do Comitê da Saúde, na sua presença, senhor presidente, da Cidinha e do Sérgio Rocha, que vivem policiando, né, que é um direito de vocês, as questões da saúde. E é por isso que São Carlos, eu não vou dizer que São Carlos esteja maravilhosamente bem na saúde, não é isso. Mas em momentos tão difíceis como esse, São Carlos sobressaiu. Graças ao apoio mútuo, né, do Legislativo com o Executivo, você nas suas atribuições de parlamentar também é uma pessoa da saúde, sempre presente nas nossas unidades. E se você olhar o número, presidente, em 1 milhão de mortes pelo mundo, o Brasil participa e contribui com 14%. Se você olhar essa relatividade, essa relação em relação ao nosso quintal, à nossa cidade, São Carlos hoje está dando um exemplo de muita competência, de uma gestão na questão pandêmica. Acho que todos nós vamos entrar para a história, né? Por conta disso, mas você não vê pessoas morrendo em corredores, você não vê pessoas sem leitos, você não vê a falta de acessibilidade à saúde. E nas outras questões, São Carlos tem que avançar muito ainda, nós temos que avançar muito, principalmente na atenção básica, né, que na nossa concepção é o primórdio do início do tratamento, né, como o senhor sempre fala isso para nós, a Cidinha, o próprio vereador Moisés, que está aqui, vive também presente na nossa casa, lá na secretaria. Enfim, então acho que se São Carlos tem alguns pontos evolutivos na saúde, isso foi um trabalho não do secretário, mas sim de toda a equipe que ele conseguiu montar, e a parceria que nós tivemos com o Legislativo, né? A Secretaria de Saúde hoje, ela é totalmente aberta, ampla, e as demandas no cotidiano acontecem naturalmente. Então, só tenho que agradecer. Agora vamos abrir as perguntas, né? Acho que o senhor vai abrir as perguntas, estou à disposição. Ô Marcos, eu queria primeiramente, hoje, parabenizar da forma que está sendo tratado o Covid em São Carlos. Isso a gente é notório, a gente pode falar que São Carlos ainda é privilegiado. Na última vez eu falei ainda que parece que Deus tem um pezinho em São Carlos, porque isso é notório, as mortes, né, são muito poucos. Hoje, graças a Deus, e a secretaria e toda a articulação, né, com os leitos, né, os credenciamentos dos leitos também, isso foi muito importante. Hoje eu já não vejo, há um certo tempo, falar de falta de leito. Né? A gente não teve falta de leito, então está tendo sim esse suporte do Covid. Isso tem que parabenizar sim a Secretaria de Saúde sobre esse assunto. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre o assunto do SAMU, Marcos, porque eu estou aqui muitas pessoas questionando, né, que você teve uma visita lá. A gente hoje tem 10 profissionais do SAMU contaminados com o Covid, e a gente sabe que o SAMU ele é muito importante para a saúde de São Carlos, né? Aqueles profissionais estão de parabéns pelo trabalho que faz, né? Eu, logo que iniciei na área de trabalho da saúde de São Carlos, a minha vontade
né, era trabalhar no SAMU, e eles fazem um trabalho exemplar. Eu acho que a urgência e emergência de São Carlos, sem o SAMU, não toca, né, porque eles são os primeiros a chegar nos acidentes, as pessoas que mais precisam, né, que estão ali com uma gravidade. O SAMU chega de motolância, logo depois chega aquela equipe comprometida, e quantas vidas já salvaram em São Carlos. Então eu queria ver com você quais foram as propostas que fizeram lá no CCO lá para melhorar aquela forma lá, e também se hoje não tem uma forma da gente fazer uma parceria junto com a UFSCar para fazer a testagem deles de vez em quando, logo que eles estão à frente, né, e estão ali muito próximos para a coleta de sangue, que é importante, porque se faz o PCR, as pessoas ela tem que ficar afastada ou esperar o exame, né? Então eles questionaram isso também. Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, é real, tem a UFSCar, tem o exame de coleta de sangue, que é muito mais rápido, a gente precisava liberar eles para o trabalho logo para não sobrecarregar, e até então assim eles ter também acalmar, olha, eu estou negativo, eu posso continuar trabalhando, eu estou aqui contribuindo com a minha equipe. Essas são minhas duas questões para você. Bom, realmente o SAMU... Tudo que ele colocou para você, tudo que ele comentou, nós ficamos preocupados também. Tem funcionária do SAMU que está colocando em rede social que nós fomos lá, que aquilo lá está tornando palanque político. E eu deixei claro para ele que nós fomos lá porque nós somos chamados, passaram o caso para nós fomos lá por isso. E que nós não fomos fazer, em momento algum nós pedimos voto ou fomos fazer política lá, entendeu? Eu quero que você deixe claro que eu tenho aqui, na rede social, duas pessoas falando. Ô Cidinha, também só para complementar a sua fala, né? Nós somos da Comissão Saúde, né? Então cabe a nós fazer esse papel, como a gente, muitas vezes não vai, mas questiona o secretário por forma de ofício, por forma de requerimento, a gente sempre está presente. Então, Cidinha, acho que isso aí é irrelevante e nós, né, estamos cumprindo o nosso papel de cabeça erguida, fica tranquila. E também, toda vez que o SAMU precisa, vem aqui na Câmara, nós sempre colaboramos com a emenda parlamentar, nós nunca fechamos as portas para o SAMU. Perfeitamente. Tá? Vamos lá. O SAMU, aconteceu uma evolução na questão de contaminação dos funcionários, aonde o técnico de enfermagem Jonas ficou internado em estado grave e, graças a Deus, nós revertemos. Porém, mais 7 foram testados positivos e eu estive lá a semana passada por 2 vezes, e nós determinamos a mudança do SAMU, do CCO, que é o Centro de Radiooperação, do operador da unidade. Por que nós fizemos isso? Porque o espaço não tem as adequações dentro de um protocolo que nós precisamos, então ele será transferido para a sala do NEP, que é o Núcleo de Especialidades e Pesquisa, ou seja, o treinamento do SAMU. Além disso, nós pedimos a higienização do ambiente, bem como a limpeza de filtros do ar-condicionado, e, enfim, o SAMU vai ter uma nova estrutura para isso, para a gente poder evitar esse momento pandêmico de contaminação. Nós temos um médico do SAMU que está em estado grave na Santa Casa. Nós temos um radiooperador, inclusive eu falei com ele ontem, ele já saiu da UTI, está se recuperando na enfermaria, graças a Deus. O Jonas também já está plenamente recuperado, né? E os outros demais estão em afastamento por conta da possível contaminação. Os que testaram negativos voltaram, mas isso é um ponto muito importante, porque dentro do nosso planejamento, quando começou a pandemia, nós preparamos a cidade. Para que serve uma quarentena? A quarentena serve para que você contém a circulação de pessoas, contém e prepare o equipamento público, ou seja, você cria estrutura para uma possível contaminação em massa, que é a circulação de mais pessoas. E nós fizemos isso. Nós sabíamos, por experiências de outros países, de outras cidades, até mesmo no Brasil,
que muitos profissionais da saúde tiveram baixas, inclusive houve mais de 500 letalidades de profissionais da saúde pelo Brasil. Então nós preparamos um contrato de uma terceirizada para que pudesse suprir essa deficiência, pudesse superar essa deficiência e recompor as escalas para que não faltasse o serviço prestado à população. Então o SAMU, ele não foi não houve a descontinuidade do trabalho do SAMU, por conta dessa empresa, dessa ferramenta que nós oferecemos, porém existe sim atitudes que tem que ser tomadas lá dentro, nós tomamos, que é a mudança do CCO, o nosso diretor Fausto está aqui, ele já está providenciando essa mudança, já está em fase de efetividade, mas foi isso que aconteceu com o nosso SAMU. Agradeço suas palavras em elogio ao SAMU. Quanto à questão dos comentários, dona Cirinha, nós vivemos um momento de pleito, né? Então as pessoas costumam linkar as coisas, mas eu sei que a senhora é da saúde, durante muito tempo a senhora trabalhou na saúde, a senhora tem sido parceira, muito parceira nossa, bem como presidente, vocês são muito presentes na secretaria, o próprio vereador Moisés Lazzarini que está aqui também. Como eu falei, tirando esse lado político, que não me compete julgar, mas eu, como secretário da pasta, eu sempre fui muito bem atendido aqui, tivemos discussões, tivemos debates, porque é a obrigação de vocês fiscalizarem a pasta, né? Mas se você olhar por outro lado, a Secretaria de Saúde, ela nunca expôs uma gestão, ela não se envolveu em escândalos, ela procurou sempre ser dinâmica, dentro da isonomia pública, da razoabilidade, da impessoalidade e da economicidade. Então, eu acho que se as coisas andaram um pouco na saúde, foi graças a isso. Como que é? Acho que a parceria com a UFSCar para os servidores do SAMU, isso tem como fazer, porque isso foi questionado quando eu estive lá com a Cidinha, e eu acho que é importante, porque assim, eles que estão ali na frente, que estão na ambulância, e muitas vezes PCR, tá do lado não só também, eles, né? e na UPA também, né? Eu acho que isso seria importante, toda a rede para os servidores, se tem essa possibilidade da gente fazer o exame do Covid pelo exame laboratorial de sangue. Eu vou entrar em contato com a superintendência do hospital, acatando a sua sugestão, que é uma ótima ideia, mesmo porque o SAMU está ao lado do hospital universitário, e acolher seu pedido, a sua sugestão, e veja a possibilidade de retorno para o senhor. Quanto o novo espaço ali onde vai colocar o CCO, tudo, a parte médica também vai para aquele local. Porque eu acho importante que, à medida que estão atendendo, fazendo o atendimento, o médico já está ouvindo. Então, é importante que vá junto. Outra coisa, não tem como expandir, porque naquela sala lá tem muito ruído, tem muito barulho lá, né? E não vai poder ficar, acho que, definitivo naquele espaço. De ir para frente, na frente ali onde é o CCO, tem um espaço ali. Se pudesse... Muito pertinente a sua colocação. Não há como separar o médico do CCO. Ele tem que trabalhar comumente, juntos, né? Porque é um centro de regulação de urgência e emergência. Você tem toda a razão. Inclusive, no nosso plano dos próximos gestores, né, é a ampliação do SAMU. Além dessa mudança do novo CCO, que é uma sala bem mais ampla, enorme, né, dá para acomodar todo mundo respeitando o distanciamento de cada um, né, existe a necessidade de reforma daquela unidade. E quais seriam as reformas? A cobertura total da área onde ficam as ambulâncias, para que elas não fiquem expostas ao sol e à chuva. A ampliação do CCO, juntar a parte do NEP com o CCO, eu estive lá conversando com eles, e também o NEP passa para a área de descanso, né, dos médicos, a gente vai fazer esse revezamento, mas a sua colocação é perfeita, os médicos têm que ficar junto com o radiooperador e com as TARMs, né, com as telefonistas, para poder entender, avaliar a ocorrência e dimensionar a ajuda, exatamente. Ô Marcos, só para finalizar esse assunto do SAMU, aí a gente vai entrar na questionamento do Moisés Lazzarini.
Eles questionaram lá também que no final de 2019, se eu não me engano, a prefeitura parou de pagar o seguro, tanto das ambulâncias, tanto do próprio profissional. Isso hoje não está. Então, assim, acontece um acidente, o motorista, os responsáveis, eles querem arrumar a ambulância e por causa do seguro que a prefeitura parou de pagar, eu acho que isso é um déficit, é uma dificuldade que a prefeitura não tem, né, assim, é um bem essencial, né, essas ambulâncias e o próprio profissional também. Eu queria que o Fausto ou o Marcos falasse que não deixou muito claro para mim, se esse seguro também cabe ao profissional, a vida daquele profissional que está na ambulância, ou só nos bens, né, que são a ambulância, as motolâncias e tudo que tem ali dentro. Porque hoje, o aparelho de fazer como que é? O desfibrilador, né, ele é 50 mil reais, 60 mil reais, né, e se acontece um acidente e ele quebra, o seguro cobre, né? E hoje ele não está. Eu queria saber como que está. A gente fez um requerimento pedindo informações. Todas as informações já fiz um requerimento, mas eu queria que a gente desse transparência à população. O seguro é feito pelo patrimônio, para o patrimônio público, que seriam a estrutura, os veículos e os equipamentos. Finalizaram-se o contrato, né? E nós estamos fazendo através de compra direta esses seguros, porque isso é patrimônio público, tem que ser zelado. Na questão do funcionário, existe dentro do seu contrato de trabalho, regido por lei, o seguro que é dos órgãos de competência da saúde. Oi? Vai voltar, tem que voltar. Na verdade, nós fizemos uma renovação de frota muito grande no SAMU. Né? Nós trocamos nos últimos... quando nós assumimos o SAMU, para você ter uma ideia, nenhum portão fechava. As roupas, os uniformes do SAMU, que é um material bem reforçado, diferenciado, não eram trocados há mais de 5 anos. Eram todos remendados. Nós conseguimos trocar uma parte da frota do SAMU, acho que foram 5, né, Afonso? E também a questão de macacões, as motos que o senhor participou na compra dessas motos. Nós trabalhávamos com motos de 300 cilindradas, né, Fausto? Agora são 500 cilindradas, por conta de que eles andam em rodovias por causa de acidentes aqui na nossa região. O futuro do SAMU, dentro do nosso planejamento, o ideal seria o SAMU ser regionalizado. Para que isso aconteça, veja bem, quando você regionalizar o SAMU, você consegue ter uma unidade do SAMU nas 5 cidades que compõem a referência, você consegue aumentar o seu recurso, ou seja, a sua capacidade de investimento. A regionalização do SAMU é de suma importância para nós. Já passou do tempo. Imagine você ter que se deslocar a uma cidade da região com o SAMU para socorrer um acidente grave, uma USA, uma unidade de suporte avançado. Então, para esses próximos anos, seria muito bom, dentro do plano de governo, de quem fizer a gestão na saúde, chamar 5 cidades referências e compor essa regionalização, que isso é de suma importância para pacientes graves. Você vê, por exemplo, cidades da região transferindo pacientes com empresas terceirizadas. Isso tem um custo muito mais alto do que você ter uma estrutura dentro da cidade. Imagine você essas 5 cidades da nossa região coração, tendo uma unidade do SAMU e o São Carlos sendo gestor, por ser referência dessas 5 unidades. Então, isso é um debate muito importante, principalmente para vocês parlamentares. Essa emancipação do nosso SAMU é uma missão muito importante. Avançamos no SAMU, só para encerrar a pauta, SAMU era só na região norte da cidade. Nós conseguimos também, através dessa casa, com recursos, na época o presidente do 10º era o Júlio, né, na época, e nós conseguimos fazer a descentralização do SAMU. Nós temos SAMU hoje na região norte, na região central, através da Vila Prado, e na cidade de Araci. Então, isso você pode ver que as intercorrências com o SAMU caíram bastante, são raras, né? Mas não só a competência e também
há necessidade de se criar um regimento no SAMU, um protocolo. O SAMU, ele entra em processo de ressuscitação num paciente no asfalto de 40 graus, 45 graus. Né? Então, o SAMU tem que ter um regimento, tem que ter um protocolo um pouco diferenciado. O SAMU não é só capacidade técnica clínica, mas física também. Um acidente, por exemplo, no Rio do Mercado, onde tem que descer, é complicado. Então, o SAMU, essa reestruturação do SAMU poderá ser feita agora nos próximos anos. É por isso mesmo que você falou, igual essa renovação de frotas, essa melhoria que teve, essa descentralização, onde é importante, sim, esse seguro que nós, como Comissão de Saúde, como Câmara, como os 21 vereadores, vamos cobrar, sim, da Prefeitura que aconteça logo, né, esse processo de seguro para até a gente resguardar essa frota e esses materiais que hoje o SAMU conta. Moisés Lazzarini. Primeiramente, bom dia, senhor presidente de exercício dessa sessão. Cumprimentar o Marcos em nome de todo o executivo, né, representando aqui a Secretaria de Saúde. Também Vanessa, Fausto, né, Secretaria de Saúde, e a toda a equipe, todo o Comitê de Combate ao Coronavírus da cidade. E antes de fazer alguns pequenos apontamentos, Marcos, eu gostaria também de agradecer todo o trabalho em todos o período que nós recorremos aí tanto à Secretaria da Saúde, na sua pessoa, como na Vanessa, como também em Santa Casa, e os mais diversos atendimentos que nós procuramos, sempre fomos muito bem atendidos pela sua pessoa. Então, quero deixar isso registrado nessa sessão, já quase que ao apagar das luzes do ano, né? Não posso deixar de enaltecer aqui a sua competência e o seu trabalho técnico frente a essa secretaria como secretário. Então, eu não poderia deixar de parabenizar a sua pessoa. Foi uma escolha muito acertada do prefeito Arthur Garcia. Se tem uma das decisões acertadas dela, foi a sua contratação aí frente a essa secretaria. Feito essas considerações, quero só agora colocar aqui, eu perdi parte inicial da apresentação, então me desculpa se foi falado já, mas eu gostaria apenas de perguntar como que está a previsão para as cirurgias eletivas. Sabemos aí da dificuldade com a questão da pandemia, mas a gente sabe que também, tanto eu tenho procurado vocês da Secretaria, como vários outros vereadores, e a própria população que naturalmente já procuram vocês diariamente lá, né? Sabemos que é uma questão muito importante, até porque as outras doenças continuam matando muito, né? E a gente sabe que a falta, muitas vezes, de um tratamento preventivo, de uma situação menor, pode trazer deixar aquele problema mais caro para a rede pública, né? Em relação aos anestésicos, se foi sanado esse problema, estava com um problema sério, você tinha comentado com a gente, né, em relação aos anestésicos, com problema com a empresa que fornecia e tal, se foi sanada essa questão. E em relação ao referenciamento da Santa Casa, como que está aquele processo, todas aquelas audiências que nós fizemos, não sei se você vai conseguir lembrar todos esses pontos, mas pode falar englobado. Em relação a uma outra situação, eu estive recentemente buscando também apoio à nossa charada, a nossa Vanessa aqui da Secretaria da Saúde e a Vanessa da Santa Casa. Eu tenho falado constantemente com ela em vários casos que eu tento poupar vocês e passar direto para o pessoal da Santa Casa. E só nas últimas 2 semanas eu passei diversos casos lá que estava com um problema muito sério lá para conseguir leito para internação. E ela me relatou, Marcos, que em relação a essa dificuldade, não está tendo onde colocar paciente em alguns casos, né, devido à alta demanda. Muitos pacientes estão em macas e até mesmo no corredor, né, nas poltronas do corredor. Então, ela alega que a espera está muito grande por leitos, devido ao hospital estar lotado e que precisa de ao menos mais 3 médicos para ser contratado. Eles alegam que vocês estão com dificuldade de orçamento, eu imagino que sim, né? Mas ela alega que precisaria de ao menos mais 3 contratação, de pelo menos mais 3 médicos para ajudar a resolver esse problema. E ela não sabe se faz isso, né, por contrato com eles ou contratando algum outro serviço, ou até mesmo
estruturando as UPAs da nossa cidade, porque ela fala que a maior parte dos casos deságua lá, né? As pessoas buscam atendimento, acabam buscando atendimento direto lá, e estando as UPAs mais estruturadas, poderia talvez amenizar essa alta demanda que está ocorrendo hoje na Santa Casa. Então, gostaria de estar vendo o seu parecer sobre... Vamos lá. Quando se fala em Santa Casa, é muito complexo o assunto. A Santa Casa, ela é um prestador de serviço do município. A Santa Casa não é do município. Ou seja, nós temos convênios e temos a contratualização do hospital para que preste serviço ao município das demandas do SUS. A sua deficiência estrutural compete à Santa Casa resolver. Certo? Todos os investimentos que possam ser, só para você ter uma ideia, nós saímos de 48 milhões em 2016 e hoje são 67 milhões que são investidos no hospital através do que a Santa Casa avançou. Santa Casa é o principal hospital nosso, trata-se de baixa, média e alta complexidade. Porém, existem esses entrelaces, né? Por exemplo, na questão de anestésicos. Eu acabei de falar agora com a Fernanda da regulação, ainda não está totalmente abastecidos os anestésicos. Nós atingimos hoje 60% dos abastecimentos. Então, logo assim, a partir do dia 5 de outubro, acho que isso já está normalizado, os abastecimentos, retomamos as cirurgias. Você tem razão em tudo que você falou, principalmente na questão, a pessoa não morre de Covid, mas morre de uma hérnia suporada, por exemplo. Então, nós temos que cuidar os dois âmbitos. Se você analisar, Moisés, primeiramente eu agradeço as considerações da minha pessoa. É bom deixar claro que o secretário de saúde não age na parte clínica, ele age na parte de gestor, na parte dos princípios morais da isonomia pública, que são gestão de equipe, gestão orçamentária, a impessoalidade, enfim. Só para deixar bem claro. Mas, voltando à Santa Casa, a questão das cirurgias eletivas, fizemos algumas urgentes esse mês. Né? Nós conseguimos, ontem eu tive uma cirurgia do senhor José Carlos Quirino, que ele estava muito grave. Inclusive, você estava nesse caso, né? Ele foi operado ontem, a Cirinha está no caso, ela conhece o caso. Ele foi operado ontem, graças a Deus está se recuperando. Então, a partir de outubro, já começa as cirurgias, pegar pesado em cirurgias para poder resolver. O que vai melhorar muito, Moisés, é que o HU também fará cirurgias. Dia 7 nós entregaremos o centro cirúrgico do HU. Porém, ainda tem um time ainda para ele poder começar a fazer essas cirurgias por conta da estruturação. A estrutura está pronta. Falta abrir concurso para contratação de profissionais para poder começar a fazer cirurgia. Isso vai ajudar muito a própria Santa Casa e o município. Como você colocou, se de um lado nós estamos muito bem com Covid, o lado regular nos preocupa. E isso, quando você não faz umas cirurgias eletivas, por exemplo, de hérnia, vesícula, até mesmo varizes, esse paciente, na sua comorbidade em ascensão, ele procura a rede de urgência e emergência. Então esse cara fica rodando na rede. Ele começa a lotar a UPA, lotar os postos, lotar o próprio hospital. Então, por isso que avançar nessa questão dessa fila enorme que nós temos de cirurgias eletivas é de suma importância para a saúde. Você consegue ter espaço para atender outras demandas e avançar. As cirurgias eletivas, nós tínhamos um planejamento em março, que ia começar um mutirão, inclusive com essa casa, destinando R$900 mil para isso. Porém, veio a pandemia e isso teve que ser abortado. Então, isso já está no plano de governo também, para que o próximo possa executar. A outra pergunta é o referenciamento da porta da Santa Casa. Isso é de suma importância para o município, mas no seu tempo certo. A UPA começa agora com uma nova estrutura, ela começa agora com os exames que o Elton tanto cobrou, né, e o raio-x nas 3 UPAs, vocês todos, né? E isso vai fortalecer essa demanda. A partir disso, acredito eu que, no máximo, em 5, 6 meses para frente, aí, a hora que a UPA estiver adequada nesse protocolo, tudo na saúde é em cima de estudo. Se você vê que a UPA atendendo esses pacientes de baixa complexidade e resolvendo,
você consegue aliviar o hospital, aí sim você referencia a porta do hospital. Beleza, Marco. Obrigado aí pelas respostas. E vamos torcer, a gente sabe que nem tudo vai ser resolvido nesse mandato, né? Mais uma vez eu reforço, parabenizo o trabalho seu, da Vanessa, em toda a Secretaria de Saúde, e aos investimentos que o atual prefeito fez, né, em especial aos postos, por exemplo, as UBS, o ESF, que estavam para ser inauguradas, né, as que estão com obras concluindo. Então, quero aproveitar aqui para enaltecer também e agradecer da sua pessoa, agradecer ao prefeito Arthur Garcia por estar nos atendendo em diversas solicitações em relação à saúde, e torcer para que o próximo gestor, seja ele quem for, que dê continuidade num bom trabalho, em especial esse pós-pandemia aí em relação à saúde, porque realmente, como você falou, eu reforço, a saúde regular precisa de muita atenção nesse momento. Nós estamos com muitos casos seríssimos e com certeza tem que ter um olhar muito atencioso para outras especialidades também e outras causas, mortes aí que podem ocorrer caso não tiver uma atenção muito especial. Obrigado a todos aí. Obrigado. Eu queria agradecer ao Marcos, à Vanessa, ao Fausto, a todos os vereadores presentes, à população que nos acompanhou em casa e a todos, né, que contribuíram para essa audiência de hoje. Agradeço, um bom dia a todos e dou por encerrado a audiência. Marcos. Alô. Elton, o presidente Elton, desculpe interrompê-lo, mas é de suma importância. Eu deixo aqui o meu carinho, meu apreço, o meu abraço, as minhas orações a todos os servidores da saúde, inclusive você faz parte disso, você e dos parlamentares que têm ajudado a gente, mas a toda a equipe da saúde, que mesmo com tanta dificuldade, nós conseguimos superar. Quase perdemos 2 funcionários, mas se vocês verem a rotatividade de pacientes graves na UTI, isso é sumário de recuperação, então, para nós isso nos deixa muito felizes. Eu peço a Deus que protejam todos os nossos funcionários, deixar um abraço para a nossa diretora, a Crislaine Antônio, né, que ela está em repouso, e a todos os funcionários da saúde. Muito obrigado por tudo que tem feito. E muito obrigado também aos parlamentares aqui pelo espaço que nos concede. Muito obrigado. A Vanessa também só quer fazer uma finalizaçãozinha? Fala no microfone. Eu vou ficar aqui mesmo, porque é uma coisa rápida, tá? O Elton questionou sobre quantos exames já tinham sido realizados, tá? O que a gente tem, fácil e rápido, aqui é a informação de quantos exames já foram pagos, tá? Uhum. E foram 3.695 exames da DNA Consulting, tá? Perfeito. Pode ser que seja mais, porque a gente só levantou o que foi pago, tá bom? Obrigado a todos. Dou por encerrado.